deixa seu like, seu coraçãozinho, seu comentário, para que o canal entenda que meu vídeo está sendo útil. E eu estou aqui para ler a Bíblia com vocês. E o Ezequias morreu e o rei Manassés reinou no lugar dele, que era o filho dele. E nós vamos comentar a respeito do rei Manassés, que está em 2 Crônicas, capítulo 33, tá? O reinado de Manassés. O reinado de Manassés de Judá, ele era rei de Judá, lembrando que o reino estava dividido. Lembrando também que, segundo Crônicas, o Esdras está recontando uma história para um povo que estava exilado, um povo que estava despatriado. Nem sei se existe essa palavra. O reinado de Manassés, né? Aqui, Manassés, sabe quantos anos que Manassés tinha quando ele foi coroado como rei, foi ungido como rei? XRJHZ, Deus abençoe, obrigado por curtir meu stream, beijo no coração. Aí, o rei aqui, Manassés tinha 12 anos quando ele foi ungido como rei. Imagine, um menino de 12 anos ser rei, né, gente? Tem Joás, que até agora era o mais novo da história, é o mais novo da história, né, até agora. Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei em Judá. Ele governou 55 anos. Pensou? Ele reinou logo após Ezequias, que foi o pai dele. Ele reinou 55 anos em Jerusalém. Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra, conforme o povo de Israel avançava. O que é? Seguindo a idolatria. Deus sempre sentiu nojo da idolatria. Sempre sentiu, gente. Em nome de Jesus, desapega da idolatria. Então aqui Manassés, ele se apegou, ele construiu, ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que o próprio pai Ezequias havia destruído. Ele reconstruiu de novo. Construiu altares para adoração do deus Baal, fez poste de ídolos e adorou até as estrelas. Manassés adorou, gente, pelo amor de Deus, né? Constituiu altares pagãos no templo, onde conforme o Senhor tinha dito, ele devia ser adorado para sempre. Nos dois pátios do templo, Manassés construiu altares para adoração das estrelas. Olha que cúmulo de absurdo. Manassés não adorava a Deus, mas adorava as estrelas. Oh meu Deus, misericórdia. Manassés queimou seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Ele teve coragem de queimar os próprios filhos dele. Fazia adivinhações, praticava magia e feitiçaria e consultava adivinhos e médios. RRKFL, Deus abençoe sua vida. Ele pecou, Manassés pecou totalmente, muito contra Deus mesmo. O Senhor fez com que ele ficasse irado. Manassés provocou a ira em Deus. Provocou. E Manassés colocou uma imagem de poste de ídolo no templo, no lugar, o lugar a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão o seguinte: em todo o território das 12 tribos de Israel, eu escolhi este templo aqui em Jerusalém. Deus falou que em Jerusalém estava sendo, ele escolheu ali para ser adorado, e para sempre. E seu povo de Israel, e se o povo de Israel obedecer a todos os mandamentos e fizer tudo o que mandar a lei que Moisés deu a eles, então eu não deixarei que sejam expulsos da terra que dei a seus antepassados. Ele falou assim: se o povo obedecer, eu não vou deixar a terra. Mas acontece que Manassés errou. Manassés fez tudo errado. Ô, gente, se todo mundo estiver fazendo errado, faz o certo. Nesse mundo nós temos que agradar a Deus. Aí Manassés levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a cometerem pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme o seu povo ia avançando. Agora, gente,
aí acontece o arrependimento. O Senhor Deus falou com Manassés e com o seu povo, mas eles não lhe deram atenção. Por isso, Deus deixou que os comandantes do exército assírio invadissem o país de Judá. Eles prenderam Manassés com ganchos, amarraram com correntes e o levaram como prisioneiro para a Babilônia. No seu sofrimento, Manassés orou com fervor ao Senhor, seu Deus, cheio de humildade, e ele se arrependeu diante de Deus e dos seus antepassados, do Deus dos seus antepassados. Deus ouviu a sua oração e atendeu o seu pedido, deixando que ele voltasse para Jerusalém e fosse rei de novo. Aí Manassés construiu uma muralha muito alta em volta da cidade de Davi, que é Jerusalém, né? A muralha começava no vale que ficava a oeste da fonte de Gion, continuava na direção norte até o portão do peixe e passava ao redor da parte da cidade chamada Ofel. Manassés também colocou chefes militares no comando de todas as cidades de Judá, que eram protegidas por muralhas. Ele tirou do templo as imagens que ele mesmo tinha colocado dos deuses pagãos, os ídolos que havia colocado lá, e derrubou os altares que havia mandado construir no monte onde ficava o templo, e em outros lugares de Jerusalém, e jogou fora da cidade. Consertou o altar do Senhor, ofereceu nele sacrifícios de paz e ofertas de gratidão. Ele realmente arrependeu e ordenou ao povo de Judá que adorasse o Senhor, o Deus de Israel. O povo continuou a oferecer sacrifícios nos altares pagãos, mas oferecia somente ao Senhor, seu Deus. Ele restaurou o altar, ele arrependeu, Manassés arrependeu. Aqui tá, aí todas as outras coisas que Manassés fez, a sua oração a Deus e as mensagens dos profetas que falaram com ele em nome do Senhor, Deus de Israel, tudo isso está escrito na história de reis. A oração de Manassés, a resposta de Deus e todos os pecados que Manassés cometeu antes de se arrepender também está escrito no livro de Reis. Ei, Célia, beijo, Deus abençoe. E aqui, gente, houve realmente um arrependimento. Manassés morreu, foi sepultado no jardim do palácio e seu filho Amon ficou no lugar dele como rei, tá? E aí, quando Manassés morre, ele arrependeu, né? Quando Amon, filho dele, começou a reinar, ele tinha 22 anos de idade quando se tornou rei em Judá. Ele governou 2 anos em Jerusalém, como Manassés, o seu pai. Amon pecou contra Deus, o Senhor, ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que seu pai havia feito e os adorou, mas ele não se arrependeu. A diferença é que Manassés se arrependeu e Amon não se arrependeu. Pelo contrário, Amon continuou pecando cada vez mais. Os oficiais de Amon fizeram uma revolta contra ele e o mataram no palácio. Porém, o povo de Judá matou todos que haviam feito revolta contra Amon e pôs o seu filho Josias no lugar dele como rei. Então, a diferença de Manassés com Amon, que Manassés fez as coisas erradas, mas arrependeu. E Amon fez tudo de errado e não se arrependeu. Aí eles foram e mataram Amon. Aí, o que eles fizeram? Mataram quem matou Amon e colocou o rei Josias no lugar dele. A título de curiosidade, você sabia que uma vez Deus chamou a atenção de um rei enviando um exército para capturá-lo? Você sabia disso? O rei Manassés. O rei Manassés era conhecido por seu horrível comportamento. Ele inclinava perante os ídolos e ordenou que mais deles fossem feitos para o povo adorar, dando ouvidos aos adivinhos. Deus é contra adivinhos, tá? E ele até colocou alguns desses falsos deuses no santo templo do Senhor, levando o povo a pecar.
Deus mandou advertências a Manassés, mas ele não quis ouvir. Quantas advertências Deus está te dando? Quantas advertências Deus está me dando? A igreja precisa de tomar uma posição diante de Deus. Amém? E ele não deu. Manassés não quis ouvir. Finalmente, Deus permitiu que os assírios o capturassem com ganchos e corrente e o levassem para a Babilônia. Manassés então compreendeu o quão terrível tinha sido e pediu perdão a Deus e se arrependeu. Deus ouviu a oração dele porque ele se arrependeu genuinamente e ele morreu. E o filho dele não cometeu os mesmos pecados que ele, mas não se arrependeu. Este é o capítulo, segundo Crônicas, capítulo 33. Que possamos servir somente a Deus. Deus é totalmente contra a idolatria.